Desde que trabalhou como operário de fábrica no Japão, André Tamura tem evitado as linhas de produção de produtos, de serviços e de pessoas. O negócio dele é o empreendedorismo social. André está à frente do WeGov, que é um espaço de aprendizado que dissemina a cultura da inovação no setor público e que tem contribuído para a construção de uma cultura de comunicação para esse segmento. O André Tamura estudou administração de empresas e ciências econômicas na Universidade Federal de Santa Catarina e traz a palestra Redes WeGov, muito além da comunicação. André. Bom dia. Bom dia aos que estão aqui, os que estão acompanhando pela internet. Bem rápido assim, é uma grande honra, um orgulho palestrar no Inova Day. Já palestrei em diversos lugares, com diversas audiências, mas estar aqui hoje é talvez uma das maiores vitórias dessa trajetória, pelas referências que parte do meu trabalho que eu vou apresentar aqui se deve a esse evento, a esse grupo que construiu o Inova Day. No slogan, o governo de amanhã começa hoje, certamente o que existe de inovação hoje começou ontem com essa turma. Então, eu fico muito feliz, honrado e orgulhoso. Obrigado. Falaram um pouco do meu trabalho junto ao WeGov, né, a empresa que eu fundei junto com a Gabriela, e aqui é parte dele, eu vou apresentar para vocês. Tudo que foi magistralmente apresentado anteriormente pelo Wagner e pelo Juliano, eu vou apresentar de uma forma mais vulgar e talvez mais humana, porque eu vou mostrar os rostos que fizeram alguns cases, alguns bons, outros ruins, e espero que vocês gostem e compreendam. Tudo começou quando a minha sócia e esposa, a Gabriela é minha sócia nas 3 esferas e nos 3 poderes, né? Então, a gente faz tudo juntos. Essa foto é de 2009, e ela trabalhava como assessora de comunicação para alguns políticos, o governador do estado de Santa Catarina na época, e fazíamos alguns trabalhos para instituições públicas, alguns cursos tradicionais e outros um pouco mais inovadores, aí que entra essa coisa de comunicação, né? Começou a ser possível para governos usarem redes sociais como um canal. Em 2010, ainda era Orkut, ainda existia, né? E aquela coisa, realmente ninguém sabia muito bem o que fazer, e a Gabriela teve um insight de construir algo nesse sentido, né? Igual existe o Congresso Nacional de Compras Públicas, ela resolveu criar um seminário nacional para falar sobre o uso de redes sociais no governo, né? Em instituições públicas. E eu trabalhava numa outra empresa na época, mas resolvi acompanhar e ajudar. Nós começamos a organizar um evento que existe até hoje, está na 7ª edição, antes mesmo de existir a empresa como o IGOV, e vamos ver o que está acontecendo, né, nesse segmento. Minha janela de tempo vai ser de aproximadamente 10 anos. Eu vou falar de coisas que aconteceram nos últimos 10 anos. Né? Então, não vou tão atrás, mas acho que vai dar para entender. E, dada a restrição que a gente tem aqui de 15, 20 minutos, também eu vou tentar mostrar algumas coisas como cases, mas de uma forma rápida. Então, vai ser uma chuva de cases do que tem acontecido nesses últimos anos. Algumas referências já foram até apresentadas. 2012, essa foi a primeira edição do evento. Então, começamos a pensar em 2010 e conseguimos realizar em 2012. O nome inicial era Primeiro Seminário Nacional de Redes Sociais e Tecnologia por Órgãos Públicos. Um nome bem governês, né? E a gente ainda tinha uma ideia de que TICs, né? Tecnologias de Informação e Comunicação. Na época ainda não sabia se ia ser da comunicação, se ia ser da TI, se ia ser da ouvidoria, né? O que é isso que está acontecendo? E esse evento, em 2012, aconteceu lá em Florianópolis. Simplesmente não existiam referências na área pública. Alguns trabalhos já aconteciam, claramente, mas ainda eram pouco acháveis. A gente levou referências boas, mas que não eram uma área pública, como Marta Gabriel, por exemplo, e o evento acabou sendo um grande fracasso, né? A ponto de algumas pessoas, não, eu quero meu dinheiro de volta, porque vocês não falaram nada sobre a área pública. Mas foi um fracasso que não nos matou. Vamos construir isso, então, né? E a partir daí,
Será que a gente deve mesmo seguir esse caminho, ou a gente está aqui falando besteira, isso aqui amanhã vai acabar, né? Na edição desse evento, a ouvidora geral da União, na época, não vou citar nomes, quem quiser procurar, ela levantou a bandeira de não, somos contra o uso, nunca usaremos redes sociais para ouvidoria. E um participante, não, mas alguém já criou 2 perfis aqui no Twitter, sei lá, um funcionário criou lá e ninguém sabia, né? Então, o evento gerou uma série de saias justas, porque o que é isso, né? E a gente levantou essa pergunta, né? Mas aí estudamos, resolvemos pesquisar, seguir. Em 2013, a coisa avançou um pouco, daí nós tivemos já algumas referências. A SECOM começou a esboçar, a SECOM da Presidência da República começou a esboçar um manual, a Embrapa, né, a empresa pública, criou um manual de uso de redes sociais para os funcionários, e a coisa começou a surgir. 2011, 12 marca também a época do encontro que tivemos com a turma aqui do Inova Day, né? E um dos palestrantes dessa edição de 2013, que também foi em Florianópolis, foi o Álvaro Gregório, já levando uma perspectiva geral, e estava iniciando aquele movimento de junho de 2013, lembra que paralisou tudo, o evento aconteceu em abril, e aquilo já, passagem, 20 centavos, foi tudo mobilizado pelas redes, né? A coisa começou a ganhar corpo. Opa, tem alguma coisa aí, né? Como é que a gente vê isso? Mas ainda assim era uma dúvida, isso vai ser da comunicação? Vai ser da área de gestão? Vai ser da ouvidoria? Vai ser da TI? Tanto que num dos painéis lá no dia, teve uma discussão entre uma pessoa que era de ouvidoria, que não, o governo do Estado nunca vai usar redes sociais para isso, uma pessoa que era da Secretaria de Comunicação, que estava iniciando um trabalho de comunicação pública na área, e uma pessoa que era da área de TI, né? Não pode acessar essas coisas. Ainda algumas instituições hoje bloqueiam o acesso a redes, né? Foi uma discussão interessante. A partir desse evento, a gente conseguiu reverter aquele cenário de fracasso da primeira edição. O segundo seminário já foi bacana, né? Palestra do Álvaro. Mas aí, e aí? Quem que vai produzir isso? A gente levantou... Vamos construir essa rede, continuar aprendendo, estudando, indo atrás de referências. E aí, sim, a gente teve essa sensação de que a comunicação seria, talvez, o lugar mais adequado nesse sentido de criação de comunidade, né? Comunicação e comunidade tem a mesma raiz lexical, que fala, né? Comunes, comum a todos. Essa galera que vai ter que construir isso, né? Não dá para ficar copiando e colando coisa que é do Ponto Frio para a prefeitura, né? Que eram cases que, na época, estavam tendo bastante sucesso, né? E aí fomos para Brasília, né? Quer falar de instituições públicas, é melhor sair de Florianópolis e ir para o centro lá, né? Eu e a Gabriela levamos o evento na mala, pagamos um absurdo de excesso de bagagem, porque, né, eu e ela éramos a empresa, e levamos tudo na mala, né? Nessa foto você já encontra algumas figuras, inclusive o Marcos da Prefeitura de Curitiba, né? Tem pessoal do TCU, do Senado, a galera começou a tomar gosto pela coisa, jornalistas, assessores de imprensa, algumas pessoas da área de publicidade, já tinha algum case ou outro, a CGU foi parar na Ana Maria Braga, com case Pequenas Corrupções, que talvez alguns de vocês aqui conheçam. E nesse ano foi apresentado o case da Prefis lá, né? A partir daí, a gente brinca que tem uma era pré-Prefis e pós-Prefis, né? Foi um marco, 1000 críticas e mil elogios, talvez, mas eles acabaram definindo que aquilo ia ficar com a comunicação, caiu no colo da comunicação, mas agora todos sabiam que usar redes sociais ia ser uma atribuição de Ascons e Secons, a princípio. Opa, tudo bem aí? A princípio, e o Marcos apresentou de uma forma, na época, muito espontânea, ainda não tinha uma análise muito forte em cima do case, né? Mas a turma começou já a prestar mais atenção. Obviamente, a pauta eleitoral... 2014 ainda era muito forte. No nosso trabalho, a gente pouco fala de marketing político, de eleições, como ganhar eleições no Facebook, né? Isso não é um tema que nós fomos a fundo. Nosso interesse estava mais relacionado à comunicação pública e ainda uma ideia incipiente de comunicação como serviço público e não como publicidade, de divulgar o que está se fazendo. Mas era uma discussão que estava totalmente presente, né? Na edição de 2014, foi apresentado um case da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, do Mais Médicos, né? Tinha lá uma agência envolvida, como é que foi essa comunicação que foi parar no Jornal Nacional,
como que o Facebook e as redes sociais foram... Eu estou falando do Facebook aqui porque foi o que virou ao concurso, tanto que tudo que acontece hoje em dia se refere a Facebook como rede social, né? Em órgãos públicos não é diferente. E essa pauta eleitoral acabou sendo também... tendo que fazer parte dessa comunicação pública, no sentido de que, deve existir uma comunicação institucional independente do político eleito, ou enfim, da estratégia de gestão. Como eu falei, o Facebook acabou sendo o ao concurso quando se referia a instituições públicas. Em 2015, seguimos em Brasília, mudou, a comunidade já estava bem grande, algumas pessoas... Em 2015 foi muito interessante que a pessoa que foi na primeira edição nunca mais tinha aparecido, né, porque foi horroroso, né, e acabaram voltando. Uma das pessoas, inclusive, voltou em 2015 com um depoimento muito significativo, e era uma pessoa de uma instituição pública, o Ministério Público Federal, né, Mensalão, Lava Jato, é lá, né, e a pessoa diz que recebia mensagens inbox de ameaças de morte, assim, sabe, umas coisas absurdas, e aquilo não estava regulamentado. Eu sou um profissional de comunicação e eu estou aqui tendo que responder estrategicamente sobre temas que eu não tenho a menor ideia, né, de que são da área afim da instituição, e esses cases começaram a surgir como um desafio pessoal, profissional, dessas pessoas que estavam lá entregando a comunicação nesses canais, né, e aí sim, 2015 marca também a inauguração da UiGov como uma empresa. Anteriormente, nós fazíamos trabalho por uma outra empresa, né, eu e a Gabriela, como uma empresa que nós fundamos por conta dessa... Isso aqui é um tema que vai para frente. Começamos a inserir outros temas relacionados a instituições públicas, que eram desafios quando aponta essa parte de redes sociais como tecnologia, né, você tem que falar de inovação. Essa questão de uso de dados bateu na comunicação ali de uma forma forte, né? Isso aqui é comunicação estratégica ou ainda a gente vai manter a Ascom como um depósito de release? Manda o release lá, né, para a imprensa. Tem alguns cases aqui, mas que eu vou mostrar os rostos por trás. São fotos que todas são nossas, então estão autorizadas a serem mostradas aqui, né? Igor Faria. Alguém conhece uma instituição chamada CSJT? É o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? Fica dentro do TST, lá em Brasília, e ele é um publicitário, o Igor, e começou a fazer um trabalho ali para melhorar, de repente, ou explicar o que as instituições públicas fazem, o que faz um tribunal do trabalho, né? E usando uma linguagem clara, leve, simples, quase zero humor, né? Piada, mas aquela linguagem, né, que é comum a esses ambientes. E acabou tendo um super sucesso, daí você começa a gerar ciumeira, tal, né, entre o órgão. Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no final do dia, acabou ganhando um prêmio do Bain9, né, uma dessas áreas de marketing aí que mal falam de governo, né, e acabou ganhando um prêmio lá com o case. Eles fizeram uma campanha em relação ao trabalho, como é que era o perfil profissional de cada signo, uma coisa super, super leve, super popular, assim, e deu certo, né. Igor Faria depois foi para a Presidência da República, hoje ele está assessorando um senador, né, lá em Brasília. Tarso Rocha trabalhou no Ministério da Justiça, CNJ. Eu estou falando dessas instituições, sugiro que anotem e acompanhem, porque eu não poderia resgatar aqui o case completo e demoraria mais tempo, né? Ministério da Justiça, CNJ, hoje ele é do Senado Federal, né? O Senado Federal, imagina, né, uma instituição, tem várias instituições lá dentro, né, cada gabinete, e eles têm conseguido fazer um trabalho, né, com um método. O Tarso, inclusive, dá aula de redes sociais numa universidade lá em Brasília, e vale a pena seguir o que eles têm feito, né, porque, sei lá, sai uma decisão lá no Senado, e eles têm que comunicar aquilo para a população de uma forma que seja clara e tal. Tem muito acesso à informação, produzem muita informação e tem os desafios que devem superar diariamente, né? Teve um caso muito, muito engraçado não, né? Teve uma época que esse negócio de boatos de internet, que vai ser falado daqui a pouco, né? A bolsa prostituta, né? Teve uma época que isso era, o governo vai pagar uma bolsa, não sei o quê. Aí o Senado publicou lá um meme, né, explicando, não, isso nunca aconteceu, né, e já naquela época, 2015, eles estavam
tentando educar, produziram peças e conteúdo muito significativo para essa questão de como checar notícias falsas, né? E eles fizeram um trabalho bastante significativo nessa área. Marcos Giovanella volta aqui, né? Ele apareceu em 2013, né? 2014, e ele volta aqui porque o debate em cima do case da Prefeitura de Curitiba se intensificou e até hoje ele é usado como referência, naturalmente. Ele já saiu da área, toda a equipe que construiu aquele case já não existe mais, foram para a área privada, né? A maioria deles. Na época aqui fez muito sucesso a campanha que eles fizeram chamada Casamento Vermelho, né, junto com a Prefeitura de Curitiba, para incentivar a doação de sangue. E ele mostrou os dados. Aumentou em 400% o número a quantidade de sangue doado por uma campanha que eles chamaram de Casamento Vermelho, fazendo referência a uma série lá do Netflix, né. Daí você fala, pô, é uma publicidade, é besta, não entendi a linguagem, mas teve mais sangue lá na hora, né? E eles têm um ou outro case que eu acho que é a única coisa que talvez sustente essa crítica, usar capivara, a maioria das referências eu mal compreendia, porque não era do meu consumo informativo, e já falei isso inúmeras vezes com ele, né? Mas acho que alguma coisa eles mostraram nesse sentido, né? Tenente Coronel Paulo Souza, do Exército Brasileiro, né? Essas pessoas que eu estou mostrando, a gente brinca que nós lançamos como palestrantes, né? Porque eles falam no Redes Wigov, e daí depois todo mundo chama eles para palestrar em todos os lugares, né? Tenente Coronel Paulo Souza começou um trabalho do zero no Exército Brasileiro. Talvez não tenha instituição mais hierárquica e mais burocrática que uma instituição militar, né? Militar e público junto. E ele falou, não, eu sou o Exército, sou verde-oliva, ninguém quer me ver fazendo piada, tal, mas eu tenho que me comunicar conforme o canal permite. E eles têm cases fantásticos, né? Eles monitoram a palavra Exército Brasileiro no Twitter, 98% é lixo descartável, né? Ruído de informação, que não serve para nada, mas tem lá 2% que é útil, né? E pegaram lá alguns casos específicos do não, eu vou me alistar amanhã, no Twitter isso, né? Vou me alistar amanhã. Minha avó ia comigo me levar, porque o sonho dela era que eu servisse o exército, e ela faleceu ontem. O menino fez lá um depoimento, né? O exército respondeu embaixo no Twitter, não podemos garantir que você vá fazer parte, mas procure tal pessoa em tal lugar. Tiraram uma foto com o menino, no dia lá, né? É um case de small data, né? É um case específico, mas aí o menino, por conta de um tweet, meio que realizou um sonho de vida, assim, né? E a coisa fica humana, eu diria, né? A comunicação que decidiu foi lá, fez, e o protocolo foi realizado. Alguns cases talvez mais polêmicos, né? Um outro rapaz foi lá, amanhã eu vou me alistar e vou usar um monte de droga porque eu sei que eles não pegam quem está doidão, né? O cara tuitou. O exército foi lá e falou assim, usar drogas é prejudicial à saúde, faltar com a verdade não é uma atitude correta. A ironia, humor, talvez, né? Mas ele foi lá e respondeu, daí o menino lá, meu Deus, o exército falou comigo, nem vou mais usar droga, que legal, tipo, uma coisa inesperada, assim, né? Mas sei lá, uma possibilidade, né? Talvez. Em 2015, teve muito esse debate do que conteúdo produzir, né? Conteúdo é rei, né? Saíram algumas coisas nesse sentido, e as instituições começaram a pensar algo específico para redes sociais, por exemplo, que diferia um pouco de uma matéria de imprensa e tal, e produzir algumas coisas. Inclusive, quando assassinaram a onça das Olimpíadas, né, a nota oficial saiu primeiro no Facebook, não foi para a imprensa, né? Aí já indicava um caminho, assim, né? A questão da linguagem, 2015 foi o ano também em que o dicionário Oxford escolheu como palavra do ano aquele emoji chorando de rir, né? Todo ano eles escolhem uma palavra, e em 2015 escolheram o low, né? Louding, often, que em português é chorando de rir, né? Então, está definido, aqui não dá para falar governês, aqui a gente tem que se comunicar de uma outra forma. A discussão do humor, do meme, é junto com isso, né? Ela não está totalmente preenchida conectada assim. Correlação, mas não é causal, né, que eu falo. 2016, o evento continuou em Brasília também, né? Daí, esse ano,
Ministério Público Federal, a Aline Fonseca, a pessoa que está ali em cima do 6, sorrindo, ela que é do Ministério Público Federal. E ela foi palestrante nesse evento, e ela deu depoimento, porque é engraçado que ela foi uma das pessoas que pediu o dinheiro de volta em 2012, né? E daí ela voltou palestrando, e hoje ela considera que realmente a gente ajudou para construir esse tema. Vou passar bem rápido, porque o tempo já está encerrando, peço desculpas, mas é da mesma forma, né? Letícia Alcântara, assessora do senador Romário. Entrem, acessem a página, que você tem humanos trabalhando por trás. Priscila Montandon saiu do governo do Rio Grande do Sul, mas fez um trabalho lá também polêmico e interessante, dá para resgatar algumas coisas legais. Aline Fonseca, como eu já apontei aqui. Tami Soligo, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também tem feito um trabalho muito interessante na área de comunicação pública e uso de redes sociais. Ricardo Borbas fez uma pesquisa sobre o profissional social media. Tem no nosso site, a competência mais importante era a criatividade. Isso aqui é interessante mostrar também. A gente acabou definindo uma profissão, né, o Social Media Gov, o que ele faz, de onde como é que ele... que ele tem elementos de jornalista, de assessor de imprensa, de designer e por aí vai. Vou ter que acelerar mesmo e encerrar. Comandante Araújo Gomes, a Justina do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, é um case de comunicação que, inclusive, foi para Portugal ser apresentado. Fernando Galo, hoje é do Twitter, que tem uma área específica para governos, acho que o pessoal conhece ele, né? Começou a inserir essa coisa de uso de dados, que foi apresentado aqui pelo Cambridge, o Juliano apresentou, a área de comunicação acabando monitorando elementos de interesse, fake news que vão ser falados, são as palavras que estão aí na moda. O evento aconteceu esse ano em abril, teve o TST, que fez uma campanha para os concurseiros que iam prestar o concurso e ajudou muitas pessoas. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o Wesley, que hoje é secretário de Comunicação e Inovação da Presidência da República, né, do Michel Temer, apresentou o case. A tecnologia está muito presente no ambiente comunicacional das redes. E, no futuro, a gente está construindo aí, né? Acho que de Gutenberg a Zuckerberg, muitas possibilidades são possíveis, e cabe a nós aqui, como profissionais da área pública, explorarmos, entendermos e ajudar a construir um futuro melhor para a comunicação pública. Desculpa estender o tempo e ter que correr no final, eu acabei não vendo, mas obrigado, por enquanto era isso, a gente volta a conversar daqui a pouco.